Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o seu podcast de dança. Semanalmente, eu, Henry Chuang, desafio Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, ou melhor ainda, vulgo, minha esposa amada, a discutir um ou mais temas da dança. E a gente faz tudo isso sem combinar. Então eu trago um tema, jogo umas perguntas, umas bombas para ela, e ela tem que se virar nos 30. Então vamos nessa. Tudo bem com você, Thalita? Como você está hoje? Tudo bom, tudo bem, meu amor, tudo bem, todos que estão nos vendo e ouvindo, eu estou bem, graças a Deus, eu espero que todos estejam bem também e estou ansiosa para ver o que temos para esta semana. Tum, tum, tum. Tem sido cada coisa que, olha, só por Deus mesmo. Mas vamos lá, vamos em frente, tô isso animada. aí. Vamos lá então. Para a discussão de hoje, eu pensei no seguinte. Eita. Primeiro que estava muito legal, né? Aquela história toda do extraterrestre. Sim, estávamos né? Sobre viajando como no explicar espaço dança, sideral. sobre a questão da gravidade. Quem não escutou ainda, né? Os outros dois Sim, primeiros sim. episódios, vá lá, escute, assista, né? O segundo tem vídeo. Esse terceiro aqui também estamos com vídeo e assim seguiremos. Mas eu pensei, né? É muito interessante essa questão do extraterrestre. Eu achei tão divertido que eu resolvi continuar na saga. Ok, estamos Ok? na saga sideral, Estamos minha na gente. saga sideral. Então, Ok. continuando no espaço, olha só os paranauê que eu inventei. É o seguinte, a questão é que no espaço não tem, né, oxigênio, não tem essa atmosfera que a gente tem. Então o que Ok. acontece? Não existe som no espaço. O som não se propaga no espaço. Então eu pensei que para o tema de hoje poderíamos falar um pouco sobre dança sem música. Dança sem música. Pois é. Existe dança sem música? Existe dança sem música. Nessa perspectiva, simplesmente em tirar a música é muito fácil de se resolver, Sim. né? Porque existe dança sem música. Apesar da música, das áreas e das artes, se é que está mais ligada, intrinsecamente ligada com ela, eu poderia dizer, historicamente falando, né? A gente cria danças em cima de música. Sim. Existe a possibilidade de dança sem música, porque música não é matéria-prima da dança, não é Certo. elemento constituinte. No entanto, quando você tá falando de espaço sideral, você não está falando só sobre não ter música, você está falando sobre a possibilidade de não ter som, ou pelo Sim. menos som da maneira como a gente conhece. E aí outras coisas entram em questão. Não só a relação dança e música entra em questão, né? A ausência Sim. da música, e a gente já tem relatos. Não relatos, isso é péssimo. Nesses últimos anos, principalmente com a contemporaneidade, dançar sem música tem sido até uma coisa meio cult, né? Fazer um trabalho com outros sons ou no silêncio, e é super legal. Então, a grande questão, talvez, pensando no espaço sideral, não seja a dança sem música, mas se nós não temos o som, se o elemento som não existe, como acontece a questão do ouvido, uma vez que a partir do ouvido a gente estabelece as relações de equilíbrio. Certo. Entendeu? Tipo, uma coisa puxa a outra, certo? Primeiro que não tem gravidade, agora Exato. que não tem som. Não tem gravidade. A gente dizem, na verdade, você que contou isso sobre aquelas câmeras que não tem som nenhum, né? Sim. E que a pessoa alucina quando ela entra numa câmara dessa. Porque existem microsons que acontecem, que às vezes a gente não está no corpo e ao redor, que a gente não fica decodificando de forma inteligente ou consciente, digamos assim. Sim. Esses sons estão aí, eles fazem parte de nós, eles estão ao nosso redor, para além da, sei lá, barulho e ruído da cidade. Existem sons, a existência tem um som. Quando a gente fala fica em silêncio, na verdade a gente dá espaço e margem para que esses sons emerjam.
Sim. certo? É isso que acontece. Silêncio absoluto é essa câmera que você falou, a pessoa enlouquece. Agora imagina estando numa situação em que isso talvez seja possível, em que o tipo de som ali é completamente inacessível a nós, talvez pelo, não sei como é que fala, se é grau, se é nível, não sei qual que é o termo, hertz, lá qual que é onda, Volume, você tá volume. falando? Volume é Não, decibel. isso, de que onda que é tão baixo ou tão agudo que a gente não escuta. Não sei como é que se fala isso, qual que é o termo certo, mas né, de sons do espaço, supondo que o espaço emita sons. Não, mas é porque a questão é que no espaço, como não tem, por exemplo, as moléculas que a gente tem aqui no ar, porque o som ele se transmite, porque é uma onda que vai se transmitindo, é uma onda mecânica, Sim. né? E aí no espaço, se não tem nenhum som que a gente não consegue propagar, eu imagino que não exista, ainda que tenha sons que, né, aconteçam movimentos, atritos e coisas que emitam ondas, elas não chegam a ser propagadas, né? A serem propagadas e Sim, a gente nessa está percepção. conjecturando aqui, porque, por exemplo, o som também propaga, ele propaga por ondas do ar, mas ele propaga também Sim, pela ressoando em matéria. objetos e pela matéria. E isso a gente tem no Sim, espaço, certo? mas a questão é se você tem um gap, entendeu? Ok. Então vamos lá. Na possibilidade de gap, na possibilidade de não ter as partículas de fato que tem aqui na Terra que ajudam a propagação do som. Mediante um quadro, então, que dentro da nossa possibilidade humana de quem nunca viajou por espaço, a gente não tenha som, né? Não tem Sim, som. sim. Mediante, né? Fazendo todas as ressalvas possíveis, né? Os expertos dos sons cortando os pulsos, enfim. Fazendo todas as ressalvas possíveis, se a gente tira completamente a possibilidade de sonoridade, a gente também desqualifica, a gente tira o poder e a potência que tem a ver com o nosso ouvido, porque o nosso ouvido, o sistema auditivo como um todo, ele está intrinsecamente ligado ao equilíbrio, que é um outro sentido nosso. O equilíbrio é um dos nossos sentidos. Então, a gente sabe de pessoas que, por exemplo, são completamente surdas e algumas chegam no nível de terem problemas de equilíbrio. Ou pessoas que, por exemplo, entram com labirintite, né? É uma coisa, um paranoia que dá no ouvido dela, a pessoa perde o equilíbrio. E é uma coisa que aconteceu, né, com um dos órgãos que faz parte do sistema auditivo, né, do aparelho sonoro, sei lá qual Sim. termo que está em voga hoje em dia. Mas a questão é essa, então eu fico imaginando, se tirar completamente o som, será que rola, né, totalmente um questionamento que eu não tenho resposta, é totalmente pura conjectura. Será que a ideia de equilíbrio é afetada? Ela já foi afetada pela ausência da gravidade. Será que a ideia de equilíbrio também é afetada, né? Porque a gente não tem mais o som. E fico pensando nisso, porque os sentidos eles trabalham em cooperação, né? A gente Sim. sabe que, por exemplo, a ideia de paladar tá ligado com a ideia de olfato, né? Eles trabalham em cooperação, então o ouvir está conectado ao sentido do equilíbrio, por exemplo. Uhum. E o equilíbrio muito conectado com a propriocepção. E a propriocepção, a ideia cinética. Então, dança sem música é possível? Dança sem som, de hipótese alguma? Já não sei. Entendi. Isso também faz levantar uma série de outras coisas. Será que pessoas que são ditas surdas, né? E não adianta falar deficiente auditivo, gente, não é legal. Esse termo é pior. Elas preferem ser chamadas de surdas. Pessoas surdas, elas são... Realmente existe a anulação completa de som? Será que é isso? Ou não? É a anulação completa de som inteligível, decodificável. Mas não, se anular completamente como uma câmera sem som tipo... maluquice total, entendeu? Fica um questionamento. Fica um questionamento, né? A gente teria que arrumar alguém que sabe Algum Libras expert. e aí fazer um convidado, Não, trazer ver um um convidado expert em saúde, falar não, sobre um isso. 0 a 100%, mas a partir de determinado momento é praticamente surdez. Mas surdez zero não existe, né, no aspecto de alguma coisa entra mesmo que a pessoa não decodifique. Sim. Agora, qual que é a experiência de entrar numa câmara? Você já chegou a entrar numa câmara? nunca Mas o que entrei. eles relatam? O relato é que é um silêncio tão absoluto que você escuta, acho que cada detalhe da sua própria respiração, porque o que acontece é que todo som que você emite é o som que existe ali dentro daquele espaço, porque todo som externo é abafado. Então não é só uma questão de você perceber
interno, porque viajando assim, na questão se a gente estivesse no espaço e não escutasse nada, mesmo o som que eu produzo, ele não se propaga no espaço e volta pro meu ouvido, entendeu? Sim. Só que ali no caso, dentro de uma câmara dessas, ela escuta o som que ela está emitindo por dentro, né, através dessa propagação da matéria por dentro, que é aquela história de que a gente escuta a nossa voz normalmente mais grave porque a gente tem uma ligação aqui dentro, né, Sim. estrutural, que faz com que, enfim, é um canal que ele favorece os graves e a gente escuta a nossa própria voz com mais grave. Por isso que quando a gente vê filmado, a gente às vezes fala, nossa, mas que voz fina, que voz esquisita, né? Que voz anasalada. Enfim, essas coisas todas. E aí, no caso, numa câmara dessa, supostamente você escutaria tudo isso interno, já com uma sensibilidade aguçada, porque não tem nenhuma interferência externa, e todo o som que o seu corpo produz, que normalmente vai para fora e você não percebe muito porque ele dissipa, ele fica concentrado ali. Então, é você com você e todos os seus sons, entendeu? Dizem que é uma experiência que é assim, não dá para ficar muito tempo ali não. E essa sensação de que não tem mais nada acontecendo também. Porque a vida Além de você Exato, porque a acontecendo. vida ela tem a ver com esse ruído que acontece em volta. A gente Exato. não decodifica o tempo todo, mas o ruído está, né? Tanto que tem gente que gosta de dormir com televisão ligada. Você pensa, não, mas não é melhor dormir no silêncio? Mas é aquilo que você falou, não existe esse silêncio absoluto. Esse silêncio absoluto não existe. E talvez a gente possa pensar num processo de educação em que a gente vai eliminando ruídos, né? A pessoa vai Sim, morar numa região que tem mato, sei lá, uma fazenda, um pequeno sítio, alguma coisa, mas lá são outros sons, talvez de sim, qualidade sim. diferente, qualidades mais interessantes para o corpo até. A gente, como, sei lá, cidadão urbano, tá acostumado com muito ruído. É Sim, sim, muito isso é ruído. verdade. A gente está acostumado com muitos sons diferentes. Então é complexo falar dessa ausência do som. Aí, ok, estamos dentro de uma câmara, mas que ainda que é constituindo ainda de elementos que fazem parte da vida nesta terra. E a pessoa que está dentro dessa câmara se auto-escuta e escuta coisas sobre ela mesma. Agora, quando eu estou no espaço, num ambiente que é completamente diferente, será que eu sou capaz de escutar os meus próprios sons? Né? É uma pergunta a se Sim. fazer. E não sendo capaz de escutar nem os meus próprios sons, uma ausência absoluta de som, será que eu conseguiria manter o equilíbrio, quiçá a sanidade? Eu acho que eu ficaria maluca. Porque dá uma sensação de morte, né? É que nem Acho aquela que no coisa. primeiro momento talvez venha um vislumbre, né? De contemplação e de, nossa, que experiência doida. Mas depois de um pouco, talvez você Não fique realmente sei. um Por pouco. exemplo, eu vi um documentário sobre treinamento que fizeram com umas mulheres que acabaram não sendo enviadas pro espaço, né? Um primeiro treinamento que fizeram, acho que é Mercury 13, alguma coisa assim. Alguma coisa Mercúrio assim. 13, né? Mercúrio 13, alguma coisa assim no Netflix, joga uma coisa parecida, mulheres astronautas, Mercúrio 13, e você vai achar. E aí, um dos treinamentos dela é que elas eram imersas em tanques de água cuja temperatura era similar à temperatura interna, ou, enfim, eu não lembro se ela era exata, a temperatura era exatamente interna, ou ela era um pouquinho diferenciada, mas a sensação que tava é que a pessoa estava voando, ela não sentia que ela estava imersa em água, ela não conseguia perceber o elemento aquoso. E aí não conseguia perceber peso, não conseguia perceber nada por causa de equivalência com o espaço em que ela estava. E aí para alguns foi alucinante, para outras a pessoa assim, que eu tinha morrido, sido elevado por Jesus, qualquer coisa, uma situação de que dizem que é a ideia da não gravidade. E aí eu fiquei pensando nisso, porque a ideia da não gravidade, né, segundo para esse treinamento, estava associada à ideia de que o espaço externo Uhum. começa a se equivaler ao seu espaço interno. Então deixa de existir um jogo de oposição. Então seu espaço externo fica igual ao espaço interno, dá a sensação de que tô boiando, tô voando, de inexistência. Então vamos supor, né, tem muitas falas assim, nós somos feitos da mesma matéria de todas as outras coisas e ok, né, átomo e os pormenores do átomo somos feitos todos da mesma matéria. Mas se nós não tivéssemos limites de contorno, Uhum. nós e o que vem externo, a gente se fundiria ao ponto que eu não consigo mais decidir o que é, e a minha percepção, por exemplo, de gravidade, a minha percepção, por exemplo, de temperatura, a minha percepção de existência, de contorno de que eu sou, deixa de existir, porque eu estou exatamente igual àquela outra coisa.
Sim. Né? Então veja que para a gente poder atuar em algumas coisas, a gente precisa ter essa noção do que é interno, do que é externo, a gente precisa ter a noção de oposição, de diferença. Ela não vem para fazer rixa, ela vem na verdade para dar referência e para a gente identificar as coisas, o que é e o que não é. Uhum. E talvez a ideia de harmonia seja realmente de identificar o que é igual, o que não é igual. As diferenças talvez venham cooperar com as ideias de harmonia e de construção e de plenitude, sei lá mais o que. É muito entendeu? legal que a harmonia até pra música, né? Pra som, ele tem uma questão de você juntar uns diferentes sons, né? Exato, que a ideia de multiplicidade traz unidade. Então, e volta também aquela ideia que eu já tinha falado num dos vídeos que estão na internet, né? Vídeos meus que estão na internet sobre generosidade e valor. Né? Então, o valor tem a ver com aquilo que é único e peculiar de cada um, singular de cada um, de cada manifestação. Mas quando a gente identifica essas peculiaridades, a gente gera valor, a gente dá o valor às coisas. Sim. Mas quando a gente identifica as semelhanças, a gente tem uma atitude de generosidade, isso aqui é igual a mim. Então é bem interessante essas coisas todas. Uhum. Mas tudo isso traçando para o som. Da mesma forma como os sons externos e os meus sons internos, por eles não serem exatamente os mesmos, é que eu consigo talvez diferenciar algumas coisas. Isso possibilita até a existência. Agora, vamos parar e pensar que os meus sons internos são iguais aos sons externos. Eu já não vou identificar o que é som que está sendo produzido por mim e o que está sendo produzido por fora. Certo? E isso já vai dar um paranauê muito louco, certo? Eu não sei, talvez Sim. não seja do tipo gravidade, que nem boiar numa água da temperatura. Porque boiar na água da mesma temperatura dá a noção de que você não tem mais peso. Você produzir sons, seus sons internos serem iguais aos externos, dá a sensação de que você não tem o quê? Não sei. Você não tem... Temperatura traz a noção, temperaturas iguais ou alguma coisa assim dá a noção de não peso, certo? Uhum. Que tipo de qualidade expressiva é anulada quando Entendi. Os meus sons internos e os meus sons externos são os mesmos? Agora, vamos lá no paranoia mais louco. Se eu anulo os meus sons externos e talvez anule os meus sons internos, o que acontece? Morte, né? Morte! Objeto inanimado, né? Objeto inanimado, não tem o som interno, não tem o som externo. Que tipo de qualidade é anulado? Fluxo? Espaço, que é a noção de foco? Eu não sei, entendeu? Que tipo de coisa vai ser anulada porque eu matei isso, entendeu? Sim. Não sei mesmo, né? Agora, nossa, gente, o Paranão é muito filosófico, tipo, pura loucura o que acabou de acontecer. Mas, dentro de um lugar mais fácil, que nem a ideia do Ana, Super-Homem, Marvel, né? Que sem paranauês complexos em relação, né? Sem pensamentos complexos em relação ao funcionamento do universo. Dança sem música é possível? Claro que sim. Uhum. Mas eu não sei se dança sem sonoridade seja possível. Não porque não a ideia simples de estou dançando em cima de uma sonoridade, mas da ausência de sons, mesmo que inconscientemente, né, falando, a ausência de sons perpassando o seu ser e de certa Sim. forma atuando naquilo que você está fazendo, na tua dança. Porque o som faz parte do corpo e a matéria-prima da dança é corpo, tempo e espaço. E corpo inclui som. O espaço também inclui som. O som pode ser considerado espaço. O som também pode ser considerado tempo. E aí é uma coisa muito louca, porque a gente tinha conversado sobre a questão de espaço e tempo quando a gente falava, daqui 3 dias, né? Uhum. É uma caminhada de 3 dias, ou seja, a gente analisa o espaço a partir do tempo. Mas, por exemplo, eu posso analisar o tempo a partir... Eu posso analisar o espaço a partir do tempo, o tempo a partir do espaço sim, também. Sim. E essas coisas todas a partir do som. Ou seja, eu posso analisar o tempo a partir do espaço, o espaço a partir do tempo. E se eu considerar que som também é espaço ou que som também é tempo, essas análises são possíveis. Vou dar um exemplo. Eu estava lendo agora há pouco, né, hoje, o livro da Maya Angelou, Eu sei porque os pássaros cantam na gaiola. Se não me engano, esse é o título. Ou eu sei porque os pássaros continuam cantando na gaiola. Alguma coisa assim. Me foge à memória o título perfeito, cravado em português. E ela contando que quando ela morava com a avó, numa fazenda, ela e o irmão dela, a avó dava a seguinte instrução, que eles deviam brincar numa distância do alcance de um grito.
que eles deviam brincar até uma distância de alcance de um grito. Ou seja, você pode ir longe o suficiente para se eu gritar você me escutar. Ou seja, você pode ir longe o suficiente... A distância que você pode ir onde... aqui, você ainda me escuta gritando. Então imagina as crianças calculando. Bom, acho que se a gente passar aqui, a gente não vai ouvir ela gritando. Tipo, calculando o que seria a distância ou vai brincando e fazendo algazarra, né? Pra ver se a mãe escuta. Se ainda escuta. Mas olha que interessante. O cálculo, né? A instrução da avó, da Maya Angelou, era... você vai ficar na distância que você ainda me escuta. Num grito. Uma coisa assim, né? E ele volta pra casa, entendeu? A distância de um grito você vai ficar. Então veja que o som, nesse caso, ele pode ser considerado tempo, porque essa distância a gente pode pensar o tempo de distância, né? Eu posso andar um tanto, ou, que é mais fácil nesse caso, espaço. É o espaço que esse som se propague, ainda é audível, ainda é captável, né, pelo nosso ouvido. Então o som, a sonoridade também pode ser considerado espaço e tempo. E então você pode fazer, ter uma relação com a sonoridade, ela como sendo espaço. Então, tudo aquilo, todos os tipos de jogos, dinâmicas, dispositivos, de improvisação, de criação e tudo mais, a gente pode fazer com a sonoridade. Você pode simplesmente transpor os exercícios que faz para o espaço para o exercício do espaço musical, do espaço sonoro. Entendeu? E aí você transpõe. A música realmente, né? Você pensar em partituras, né? Como que escreve, ele é uma escrita espacial. É uma escrita espacial. Sobre tempo, né? Não só o espaço da folha, né? Sim, o gráfico que vai em cima do espaço da folha. Mas ele limita compassos, né? Você tem exato, você divide em coisas que são visíveis e que você consegue botar uma regra e falar, daqui até aqui teve tantos centímetros. Isso é espaço, isso faz parte, né? Sim, dentro dessas noções abstratas, de métricas, fazem parte da ideia de espaço. E da ideia de tempo, porque elas estão unidas, é uma questão de ênfase. Então, é bem assim. Muito louco, senão deixa e vai falando. Mas é muito interessante, porque você foi entrando justamente até em coisas que eu anotei aqui, né? Eu sou muito boa em entrar em prever possibilidades de raciocínio e reflexão. Porque eu acho que a gente caminha muito junto nessas coisas e em algumas viagens, né? Mas fundamentadas numa verdade, né? Ok, sim, tem as viagens, mas muito desse conteúdo, a noção de tempo, a noção de espaço, na dança, como ela usa o tempo, como ela usa o espaço, a sonoridade como espaço, é um arcabouço teórico que está fundamentado em anos de estudo e falado por teóricos da música, da dança, do corpo. Então isso aqui parece uma grande piração, mas é uma piração em cima de coisas que já estão estruturadas na história, como pensamento, e que muita gente tem estudado. Acho que vale a pena falar isso, né? Eu não tirei isso, não é gratuito, eu não tirei de uma cartola mágica, isso aqui é pensamento de dança, porque não tem como eu pensar dança e não ponderar sobre sonoridade, sobre música, sobre gravidade. Se eu quero realmente pensar sobre dança, e pensar sobre dança chega na hora em que eu coloco isso em prática. Sim. Na hora que você pegou a música lá do BTS e fez uma coreografia nova para a música do BTS, tá rolando toda uma leitura de tempo. Logo, a leitura de tempo também é a leitura do espaço daquela música. Breaking, né? Tem que pegar os beats da música. Essa não era uma realidade até eu encontrei, porque eu não entendia muito. Como assim tem que pegar os beats da música, né? Uma preocupação em pegar o beat da música para fazer um freeze e causar uma impressão. Por quê? Porque você tá fazendo o quê? Pegar o beat da música. A pessoa tá lá, um espaço, vamos pensar, né? Tá lá numa roda, tem um chão ali. Então isso é um espaço físico. Uma transposição de linguagem, praticamente. Aí tem um espaço físico. Eu vou fazer um freeze. E esse freeze, nesse espaço físico, vai casar com o momento da música. O que esse momento da música é? Um acento, uma pausa. Exato. O que ele passa a ser? Ele é um espaço. Ele é um espaço também. E aqui é um tempo, porque para que eu acerte esse tempo, eu tenho que fazer nesse espaço algo que vai acertar nesse tempo. Então esse espaço passa a ser tempo, o tempo que vai levar para execução e eu chegar naquele freeze. E aqui passa a ser espaço, essa música é um espaço a ser ocupado com aquele tempo do freeze, da execução daquele movimento. Então esses termos, esses conceitos de tempo e espaço distintos, mas não separados. E faz parte da música. E a gente faz o uso desses conceitos sem pensar, né? Simplesmente vai fazendo, mas assim,
Por exemplo, segundo o Henry, para alguns b-boys e para algumas b-girls, isso é tipo, é a coisa mais importante. É a coisa né? mais Tem importante gente da que- vida. Arranca os cabelos pra acertar o tal do beat da música. Enquanto o povo do contemporâneo meio que sai de todos os beats possíveis da música. Não, a gente vai dançar segundo o fluxo interno. Mas será que o fluxo interno não tá respondendo a esses beats também? O quanto é influenciado. O quanto é né? influenciado, Isso vou me opor, vou complementar. Então a gente faz isso o tempo todo como artista da dança. Ou como simplesmente alguém que gosta de dançar. Mas Sim. eles são conceitos que já foram estudados. E quanto mais a gente se apropria da ideia, a gente mais tem noção que essas coisas acontecem, mais talvez a gente possa... Tem duas possibilidades. Ou você ficar cabeçudo e travar, ou realmente abrir o seu olhar pra testar coisas novas e de repente sair da mesmice, né? Não sei. Sim. Só pra... Eu acho que seria interessante só pontuar, né? Não sei se todo mundo conhece. Eu não conhecia até te conhecer. Olha só, que interessante essa frase. Mas o que é o BTS? O BTS é uma Porque tem- banda coreana de K-pop, gente. K-pop é a produção popular, mainstream, na Coreia. E o BTS é uma banda que é Um boy band. uma boy band que ganhou muita notoriedade mundial, né? Mas ela é bem recente, ela faz parte dessa nova geração de música coreana, mas é uma coisa bem antiga, lá como é a música popular em vários lugares, né? Sim. Mas eu sei que o BTS tem um fanbase, né? Uma base de fãs grande no Brasil. Eu sou da época de outros, né? Do B-Rain, do Sev e DBSK, entendeu? É bem antigo. Eu sou do tempo de 2003, que a gente... É dança sem preconceito. Todas as danças Exato, valem, a gente, entendeu? né? E o trabalho que eu vejo que eles fazem, São dentro muito daquilo bons que eles se em termos propõem a de- fazer, a gente tem que entender a proposta. Sim. São muito bons. Eles Sim. fazem muito bem. E eles fazem muito bem o uso do espaço musical, do espaço físico que se propõe. Né? Da mesma forma como os b-boys e as b-girls fazem o uso do espaço que se propõe numa roda, uma competição ou não, também muito bem. Então a questão Dentro é da especificidade dentro da de cada um. especificidade da proposta particular daquilo. É um videoclipe? É uma competição? É uma roda? É um treino? É uma intervenção na rua? E para cada uma dessas situações, um tipo de uso do espaço, do tempo, uma leitura do tempo como espaço, do espaço como tempo, uma leitura das sonoridades possíveis como tempo e espaço. Tô fazendo aquela carinha, gente, de nerd da dança. Muito Ok. bom, né? É um espetáculo isso aqui. Não aguento, gente. As pessoas vão criar animosidade porque essa pessoa fica me elogiando. Não, tô zoando. Muito obrigada. É isso aí. Então, continuando nessa questão da música, eu até fiquei pensando, até separei, porque eu acho que seria interessante comentar um pouquinho sobre essa relação hierárquica que tem entre dança e música. Eu sei que é todo um estudo, uma coisa histórica bastante complexa, mas eu acho que seria interessante se você pudesse pincelar um pouquinho, assim, questões gerais e pra gente pensar um pouquinho antes de eu avançar pro próximo tópico. Questões gerais sobre hierarquia, dança e música. Bom, quando a gente pensa historicamente a relação da dança com a música, a primeira coisa a se pensar é de que história eu estou falando. Ok? De que história eu estou falando? Então eu tenho que me situar na história. Eu estou falando... Deixa eu explicar isso direito. A gente tem na minha perspectiva, hoje já quase beira ao equívoco, de pensar a história ocidental da dança e a história... e aí quando fala história ocidental, a pessoa fecha como se a Europa, como se a Europa inteira fosse ocidental, que não é em termos geograficamente falando, ela não é toda ocidental. E as Américas, especificamente a América do Norte, Estados Unidos. E aí isso chama de história ocidental. Acho péssimo você colocar rotular uma coisa que supostamente, pelo seu termo, inclui muito mais em história ocidental da dança. Acho bizarro, né? História ocidental da dança é todo o Ocidente. Então eu tenho que pegar o planeta, dividir no meio e marcar o que é Ocidente, entendeu? Uhum. E aí, assim, metade da África e da Europa pra cá é Ocidente, e da metade pra lá é Oriente, entendeu? Então não entra só a Europa nessa história. Então, quando a gente vai traçar a questão da história, eu tenho que usar... Eu, particularmente, Thalita, acredito que a gente tem que traçar muito bem isso. Então, história
da dança. Que tipo de dança? Da dança cênica, por exemplo. Da dança religiosa. Da dança, que tipo de dança? Ocidental, não gosto muito. Gosto que você coloque de onde é. Europeia. Ok, pode ser da Europa Ocidental. História da dança cênica na Europa Ocidental. Beleza, já deu uma ajudada para eu localizar de quem eu tô falando. De quais coisas eu estou falando. Então, mas eles ensinam como história da dança e a gente sabe que é de exatamente um trecho, um recorte muito recortado e joga como história da dança. Aí não, história da dança ocidental. Gente, não serve ainda. Porque tem gente aqui embaixo, África e das outras Américas, que também é ocidente. E em termos de pensamento, a ideia de metade de pra cá, né, é ocidente, metade pra cá oriente, é uma furada. Sim. Por quê? Porque os nossos nativos, os nossos indígenas, eles não têm um pensamento que está muito mais parecido com o pensamento oriental? Sim. Então eles são o que? Oriente? Entendeu? Não, porque o pensamento oriental, que Oriente está falando? O pensamento oriental, que não sei o que, versus o pensamento ocidental, as favas com esse tipo de rotulação. Um indígena, de repente, tem um pensamento extremamente oriental, mas ele não está do lado oriente do planeta, ele está aqui, no ocidente. Então a gente tem que rever a maneira como a gente conceitua as coisas, porque às vezes os nossos discursos têm na sua base pensamentos muito caricatos, e a gente tem que fugir disso. Então quando a gente divide, por exemplo, em termos de pensamento, um pensamento ocidental do oriental, a gente pensa em termos geográficos, ainda que a gente possa falar que maiormente os orientais e maiormente os ocidentais, o que eu faço com o nativo que está aqui no ocidente e pensa igual um oriental? E o que eu faço com o chinês completamente materialista que está lá do outro lado do mundo? No berço do pensamento oriental. Sim. Como é que eu faço com isso? Ou alguém pode questionar que talvez o berço do pensamento oriental seja a Índia. Talvez, do budismo que nasce lá. Mas o taoísmo já tinha os seus... sua linha na China, como o shintoísmo tinha no Japão e por aí vai. Então, não é tão simples assim quando a gente traça em termos históricos. Mas... História da dança do mundo. História da dança do mundo. A história da dança em que lugar? Se a gente pegar as danças cênicas mais conhecidas mundialmente, a gente pode falar assim, vai pegar a linha do balé clássico, se a gente for estudar a linha do balé clássico, a gente vai ver que existia um tempo grande e que quem ditava as coisas era a música. A música ditava as regras. Então, tanto que às vezes a pessoa que compunha a música compunha até o balé em si, a história e alguns momentos, e o coreógrafo vinha depois. Houve momentos em que eles andaram concomitantes. E houve um momento em que o coreógrafo é que decidia as coisas e a música era criada depois. Sim. Então, mas durante um tempo considerável a música, a dança ficou em segundo plano. Certo. Se a gente pensar agora em história... em algumas histórias de algumas danças e manifestações de dança em outros lugares, a gente não vê às vezes tanta hierarquia, mas concomitante, alguns lugares são concomitantes, danças coisas... circulares, danças de algumas tribos e povos, por exemplo, na África, a coisa trabalha meio que concomitante. A produção da sonoridade vem junto com a produção de movimento. Muitas vezes o músico também é o dançarino. É o dançarino, então tem coisas desse tipo. Quando a gente fala da Ásia, tem várias possibilidades. Tem várias possibilidades falando de Ásia. Do que vem antes, música e dança. Normalmente, quando se trata de religare, né, que tem essa questão do religioso, do transcendente, quando se fala de algumas danças mais tradicionais, folclóricas mais tradicionais, não as folclóricas atuais, né, que a gente chama de vernacular, o que a gente chama de popular, mas os populares e vernaculares mais antigos, que são os folclóricos. Folclórico vem de povo, tudo vem povo, né, a ideia de povo. Elas normalmente caminham junto, dança e música. Mas em situações ritualísticas, tem sempre, às vezes, aqueles que tocam e os que dançam vão reverberando em relação àquela música, né? Flamenco, por exemplo, os nomes das diferentes danças são os mesmos nomes das diferentes músicas. Então, o tango é a música e a dança. A sevilhana é o tipo de música e um tipo de dança, né? Então, tanto que as pessoas da contemporaneidade flamenca, eles gostam de dissociar. Como é que seria dançar uma sevilhana com uma sonoridade completamente diferente? Eles gostam de dissociar essas coisas. De misturar até, talvez. De misturar ou de trazer outra sonoridade para que ela não ficar tão... essa dança se dança nessa música.
Marca de povos e registros de povos normalmente traz essa associação música e dança de forma muito intrínseca e quase que numa horizontalidade. Não é essa que manda nessa exatamente, quase que numa horizontalidade. Às vezes você vê um pouquinho mais aqui, né, na dança, centro superior, às vezes um pouquinho na música, centro superior, talvez mais normalmente a música, centro superior, como ditando regras, mas não necessariamente. Isso em danças de povos. Quando a gente vai para dança cênica é que são a questão. E aí a gente tem no balé clássico, especificamente naquilo que deriva do balé clássico, primeiro uma posição hierárquica da seguinte forma, a música em cima e dança embaixo, e depois essas coisas se revertem ao ponto de, por exemplo, já na modernidade e pós-modernidade, o Cunningham fazer uma série de partituras dançantes e só mostrar a música no dia para os bailarinos. Quando vocês subirem no palco, eu solto o play. Aí solta o play ali e se vira pra dançar aquilo que a gente montou nessa música, agora é com vocês. Experimento, né? E essa relação hierárquica, ela caminhou de maneira linear, assim, ou ele teve reveses? Como assim? Tipo assim, era música, isso falando de danças cênicas, né? Maiormente o balé e essas. Elas vieram desse lugar da hierarquia em que a música era mais forte, ditava a tendência, e depois foi nivelando, e aí a dança passou e a dança ficou? Ou teve momentos históricos em que isso foi, não só de pessoas específicas, mas movimentos grandes sei lá, de misturas e coisas assim? Eu posso dizer que, de certa forma, a dança tem buscado sua autonomia em relação à música. Mas, mas aquilo que eu falei, é muito difícil. Por quê? Porque Funciona muito bem junto. elas funcionam bem junto, e não só isso. Outras danças que têm a música como um aliado genuíno e forte, começaram a adentrar o espaço cênico, começaram a adentrar a vivência cênica. E aí, então, a ideia de que eu vi o resgate de um tipo de coisa é por causa da raiz dela. Então, por exemplo, quando o jazz vai para o espaço cênico, ele vai para o espaço cênico de um balé que já está se dissociando da música, já tem alguns movimentos e começa, ou pelo menos de uma horizontalidade. Não, eu gostaria de uma música assim, para dança até, sei lá, entendeu? Coisas assim, já aconteceu a Sagração da Primavera, já aconteceu uma série de coisas. Já Sim. tem os modernos, né? Ou tá Sim, começando, sim. a Isadora Duncan já apareceu aí, que nem uma maluca, adoro. já aconteceram coisas quando ele sobe para dança como dança cênica. Só que na raiz dele, dança e música estão completamente juntas, por causa das suas origens. Então isso é colocado na mesa de novo. Dependendo de onde vem essa dança, a relação com a música é colocada na mesa de novo. Por exemplo, as danças, aquilo que a gente está falando de pegar o beat da música, Sim, danças né? urbanas em As geral, danças urbanas têm uma tendência a querer pegar os beats, né? A música faz uma pausa e você dá um popping, uma coisinha assim, certo? Sim. E eu fazendo aula recentemente, isso era uma lei. Não, você não dança fora, você tem que dançar na música, porque é assim que se dança. Uma pessoa que já viu a história do balé clássico, tá? Agora pegando uma dança específica. A história do balé clássico já sabe que houve ruptura disso. Não, você não dança mais na música. Não necessariamente. Não necessariamente. Não casando nos beats. Você pode trabalhar em oposição. Sim. Então, por exemplo, até foi uma coisa engraçada, porque o comentário foi mais ou menos assim. Os bailarinos de danças contemporâneas, como por exemplo o Balé da Cidade, não sabem dançar com a música. Eles não sabem dançar com o beat da música. Por que eles não sabem dançar com o beat da música? Porque eles vêm de uma história de dança que fez uma ruptura em dado momento com isso. Uma ruptura hierárquica. Não, a música não vai mais mandar no fluxo dançante. A gente tem um diálogo com essa música, mas eu não preciso pegar os beats da música, não preciso pegar as pausas da música, não preciso estar junto com ela, eu posso estar em exposição. Talvez eles não saibam, mas eles são frutos de uma coisa que aconteceu historicamente com a dança cênica chamada balé clássico e as suas filhinhas, balé moderno, neoclássico e as contemporaneidades todas. Eu venho de uma linha trajetória que houve uma ruptura. Por quê? Porque durante séculos a música ditou a dança. Então houve uma ruptura. Mas quem vem de uma tradição de dança urbana, vem de uma tradição de uma linhagem que há uma unidade muito grande entre música e corpo. E aí ele vem e ele vai e entra no espaço cênico. Quando ele entra no espaço cênico, ele dá de cara com uma galera que está ocupando o espaço cênico, que já tá fez essa ruptura. E aí começa o questionamento. A galera que fez a ruptura, como isso já se dá... Já faz 40, 50, 60 anos que houve essa ruptura
Não, muito mais até, né? Final do século XIX, então já faz quase um século. Né? Exato, já faz quase um século disso. A pessoa que tá lá dançando, de repente, numa companhia contemporânea, num balé da cidade, não lembra com clareza isso. Talvez não tenha nem noção e conhecimento disso. De que, olha, o fato de você não dançar na música, como essa pessoa, talvez da dança urbana, esteja falando, é porque a história da tua dança é essa. E essa pessoa dança na música e pega os bichos porque a história da dança dela é essa. Então não é uma questão de certo ou errado. Sim. E de certa forma, essa troca é um ganho, certo? Claro. Você de repente lidar com pessoas que não dançam nos beats da música, isso é um aprendizado diferente para você que só dança nos beats. E se você que não dança nos beats da música, não é interessante. Agora, uma pessoa que tá olhando de fora, talvez possa ver essas pessoas das danças urbanas como um procedimento tradicional retrógrado. Nossa, que retrocesso ficar dançando em cima da música. Por quê? Porque tá olhando para a história da dança e de uma dança cênica. Da dança cênica, balé clássico. Sim. Que dança em cima, que foi subjugada, digamos, pelos a prima pobre. A tal da prima pobre. E houve a ruptura. E a pessoa pode falar, nossa, que retrógrado. Por outro lado, depois de um século aí de ruptura, fazer o retorno... indica não só o fato de que outras danças que têm isso mais interesse voltaram para a cena, mas o fato de que não tem como estancar. A relação dança e sonoridade, dança e música é uma relação contínua de quem manda, quem desmanda, quem manda, quem desmanda, quem manda, quem desmanda, quem manda, quem desmanda. E assim, é muito complexo você falar de uma... Eu acho que isso em tudo na vida. É muito complexo você falar de uma horizontalidade absoluta. A gente pode ter uma horizontalidade em essência, mas na hora que a gente se coloca no exercício de coreografar, de fazer o improviso, não dá para as duas pessoas falarem ao mesmo tempo e serem ouvidas nesse aspecto, certo? Sim. Sempre tem, ok, eu e você podemos dizer blá, 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 blá. E ninguém se exato. escuta. E a gente pode escutar, mas se eu escutei você, quer dizer que em algum momento eu mudei o foco, eu posso continuar blá, 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 mas na verdade meu foco não tá aqui. Na escuta. Exato. Já é sabido que não existe multitasking, né? Várias tarefas sendo feitas ao mesmo tempo, a gente já sabe que isso não existe, não com foco. Isso já é sabido. A neurolinguística, os estudos do cérebro sabem que é isso. Então sempre é um ou outro. Nem que seja muito rápido essa troca, mas é um outro. Então vamos pensar num exercício de improvisação. Duas pessoas. Você já fez isso porque você já viveu isso. Né? Tem uma pessoa tocando e uma pessoa dançando. Você escolhe o momento que você vai propor e vai deixar... que você propor, exato. Reverberar a coisa que está sendo proposta. Exato. Ou ali propõe ou eu proponho. Então a gente pode pensar numa horizontalidade em termos de essência. Sim. Essencialmente iguais. E a possibilidade em termos de também. Criação. Exato. Mas na hora do vamos ver, você vai alternando. É modulando. Vai tendo, cada vez um assume uma função e vai acontecendo a dança, a roda. E isso em todos os aspectos. Você está coreografando uma... Por exemplo, existe também a questão da dança, da história da dança com a música, também tem a ver com os coreógrafos e os artistas têm desdobrado isso. Tem coreógrafo que trabalha em cima de música. Não, eu parto a minha inspiração da música, eu escuto a música e eu parto. Tem coreógrafos que trabalham a partir de inspirações de corpo, né? Eu parto das sensações corpóreas. E aí depois eu penso qual que é a musicalidade que casa com aquilo que eu tô descobrindo. E isso em vários tipos de dança. E tudo isso é interessante. Entendeu? Então E se a gente for adentrar em cada manifestação histórica, cada manifestação histórica é de um jeito. Então o Butô no Japão, o Butô ele parte de questões de corpo. Mas, por exemplo, algumas danças tradicionais japonesas partem da questão da música, né? Tanto a China, por exemplo, não tem a dança como uma das artes. Eles têm um estudo sobre quais são as belas artes. E nos estudos mais tradicionais e antigos chineses e taoístas, a dança não é uma delas. A música é, a escrita é, a caligrafia é. A arquitetura também é. Não lembro agora todas de cor, mas a dança não é uma delas. Mas, quando você vê o que eles entendem por música, a dança está inclusa. Então, dança faz parte da música, dentro de um dos primeiros saberes e desenvolvimentos lá. Sim. Quando você fala de música, você fala de dança. Porque a música também acontece no movimento, né? Sem movimento não existe música. Exato. Tanto que, por exemplo, o início da contemporaneidade, que a gente entende principalmente no Ocidente, mas que vai se disseminar no restante do mundo, e não se disseminar como um saber novo, mas como um saber resgatado e até apropriado, né? Vou tirar esse saber daqui e trazer pra mim. Resgatado no sentido... E também resgatado de onde ele originou, porque esses saberes existiam antes. Nossa, foi super complexo isso. Mas eu quero dizer, vou explicar e chegar lá.
os primeiros, as pessoas, né, os pré-somáticos, né, que vão dar o disparo da modernidade, né, Delsarte, Dalcroze e o próprio Laban, e Delsarte e Dalcroze principalmente, música, voz e movimento é junto. E o interesse, na verdade, tinha a ver com a atuação e com a música. Esse era o interesse, nem era a dança cênica, era esse o interesse, era a música e a atuação. Eu preciso resolver isso. E eu preciso resolver isso a partir do movimento. Muito louco. Muito bom. Isso tudo é muito legal, né? Pensar em como cada um desses temas tem possibilidades e frentes para discutir e pensar, né? É muito vasto, é por isso que eu falei, vamos tentar dar uma pincelada por cima só, porque ele por si Exato. só dá uma série longa, né? Tem É. documentários e O coisas que que eu ia, falam a o que eu ia respeito falar em disso. relação àquela coisa que eu falei histórica é mais ou menos o seguinte: Laban, Dalcroze, Delsarte, principalmente Laban, eles vão percorrer o mundo e vão para uma Ásia, né, para pegar saberes. E Uhum. depois esses saberes voltam para esses lugares, certo? Depois aquilo é espalhado, aquilo é digerido pela Sim. dança cênica mais ocidental, digamos, mais americana, mais europeia, digerido e aquilo volta depois para lá, né? Porque dança moderna, essas danças são estudadas também na Ásia. Mas eu quero dizer o seguinte, eles trazem esses saberes, ao trazer esses saberes, eles também, eles resgatam os saberes antigos da própria Europa, por exemplo. A Europa teve Sim. tribos. E essas tribos também dançavam. Os celtas e outros antigos. Então, houve, né, um conhecimento antigo que também foi colocado, né, debaixo de outras coisas. Então, quando eles desenvolvem esses saberes, quando eles trazem esse saber asiático, não é como se nunca tivesse existido nada similar numa Europa, por exemplo, numa América. Sim, nos povos anteriores, nos povos mais antigos desses lugares. Então, ao colocar isso à tona, é um exercício de resgate. E é um exercício de novo também. Eu trago o novo, eu resgato o antigo, eu coloco essas coisas de novo. E quando isso vai para a Ásia, o mesmo movimento acontece, tanto de ressignificar, quando entendeu? Eu Sim. acho complexo, às vezes, que bate a ideia de pensamento ocidental e oriental, entendeu? Eu até Do ia tipo, comentar isso. É não, muito. porque o Oriente, gente, e os celtas? Olha o pensamento deles, não é muito alinhado com aquilo que vocês chamam de pensamento oriental. E o que é o pensamento oriental hoje? O pensamento que eu vi no Oriente, você viu no Oriente hoje, muito mais materialista e capitalista, muito mais desse plano do que do outro, né? Digamos assim, Sim. né? É porque Então, eu até ia comentar disso, complexo. essa questão de divisão de áreas, assim, porque a gente tem essas áreas geográficas. Em termos de estudo geográfico espacial, ok. Mas quando a gente começa a falar de povo, de gente, né, de cultura, é É muito difícil, né? muito. Porque não só disso, mas por conta até da própria economia, de como as coisas se deram, né? A Rota da Seda e O grau de ah, contaminação é gigante. A gente no sempre. museu na Coreia do Sul encontramos um Zeus. Era uma estátua de um Zeus que estava num país, eu não lembro exatamente qual era o país, mas era sudeste da Ásia, mas era um Zeus. Gente, foi carregado. E o contrário também é verdade. Sim, Então, a contaminação das culturas acontece, a gente está no mundo globalizado. Por isso que é difícil fazer o recorte da história da dança. sim. E a gente tem que parar de usar gratuitamente. Não, história da dança cênica europeia, beleza. História da dança cênica nas Américas. História da dança cênica na Rússia. História da dança E isso cênica não. na E Ásia mesmo, e Menor. mesmo assim, ter a consciência de que, vez ou outra, em alguns momentos vão ter influências de lugares que você não estava considerando, né? Que Exato. aquilo vai Eu vou perpassar. falar das Américas, eu vou ter que falar, por exemplo, de toda a vinda dos negros e dos escravos. E Sim, aí não fazia parte do nosso recorte cênico, mas agora faz parte do nosso recorte cênico, eu vou ter que considerar isso. E como esses por povos questões. consideram música, tempo, espaço, blá 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 blá. Então, essa relação tem que ser vista com mais carinho, menos jogado gratuito, menos, né? Tenta falar exatamente de que recorte você está falando. Estou falando disso aqui, desse momento. Fazer com um pouco mais de cuidado para também não ser injusto em relação às outras coisas. Agora, por mais que dança e música sejam intrinsecamente ligadas, e eu até cheguei a comentar
que, com exceção de um cantor que tá sempre com a música tá nele, né? Os outros, quem dança tá com a sua arte sempre no seu corpo. Quem canta também. Os outros não, coloca o instrumento de lado, né? Apesar Sim. que ele fala, não, tá em mim, mas você tem um instrumento. Agora, quem dança e quem canta, tá nele. Então, e nisso, mas quem canta está para a música, quem dança está para a dança. Sim, só que o canto faz parte do universo dançante e faz parte da fala e faz parte do universo da música. Então, nesse aspecto, música e dança sempre muito juntas. Porém, todavia, no entanto, existem coisas que dizem respeito só à música e existem coisas que dizem respeito à dança. E esses saberes específicos da música e específicos da dança é que fazem delas serem áreas autônomas. Então, como é possível enxergar uma dança sem música, é possível enxergar música sem dança, eles têm saberes que trazem autonomia para elas como áreas. Apesar de ser um amor, assim... Sim, é um amor muito grande. É um amor muito grande. E de trocarem muito. Sim. Você acha que perde muito valor uma e outra? Sim, porque assim, claro que é interessante. Espetáculos e... né, seja um concerto de música ou um espetáculo de dança sem música. Eles, de acordo com as propostas, elas são interessantes em si. Mas você acha que elas perdem? Você acha que um espetáculo em que as duas coisas acontecem, no geral, ele tem um potencial maior de ser mais legal? Ou não? Você acha que a dança por si só, um espetáculo só de dança, um espetáculo só de música, eles têm um potencial tão grande quanto um espetáculo em que as duas coisas acontecem? E aí eu digo, principalmente quando o espetáculo de dança com música, a música é feita ao vivo. Eu particularmente acredito que todos têm potência. Mas todos têm potência, porque, olha, lá vai eu problematizando, gente, advogado do diabo. Quando eu falo de potência, eu tô querendo dizer que tipo de potência? Potência de causar o quê? Potência de manifestação artística, de sua potencialidade artística? Claro que tem. Um espetáculo só de música tem capacidade de chegar à potência máxima em sua expressão artística. Um espetáculo só de dança também e a junção também. Em termos de impacto para o Em telespectador... termos de impacto telespectador, para o público, para a plateia, telespectador, sim. televisão. É que a gente está aqui no vídeo. Pro público, para a plateia, depende da proposta, depende do que eu quero. O que eu quero para esse público? A capacidade de sensibilização, todos têm. Que tipo de sensibilização eu quero? Quais são os meus desejos? E todos, de certa forma, têm capacidade de sensibilizar o todo. Depende da entrada e de como ela acontece. Por exemplo, um show de música, certo? A galera não sai dançando? Sai, certo? Não atingiu o objetivo cinético? Sim, mas atingiu o cinético pelo cinético? Só se for o cinético das ondas da música e das notas. Mas não cinético exatamente do corpo do artista. Às vezes o cara tá parado na pistinha de DJ ali, fazendo o show dele. Ou o cara tá tocando o instrumento e ele nem se mexe no palco. E a galera pirando e dançando. Eles foram levados ao cinético, mas não a partir do cinético. Será? Porque a questão é exatamente essa, né? Que às vezes eu penso que a música ela acontece no movimento. Ainda que o movimento seja micro, aqui tocando o instrumento, é um movimento. Sim, mas eu não acho que essa tenha sido a ênfase. Certo. Ela é um movimento, a música é um movimento, mas não um movimento cinético, entendendo o movimento cinético como partindo do ser humano, tá? Tá. O movimento cinético que parte. Porque quando a gente fala do movimento cinético da dança, é o corpo em movimento no tempo e no espaço. Lembra disso? E aí eu falando da cinética, porque cinética, joga um negócio, cinética também. Não tô falando do termo absoluto do cinético, mas não pelo sentido cinético. Sentido cinético, então sentidos ativando do corpo. Exato. Então, eu, ser humano, utilizando o meu sentido cinético para atingir você. Eu não acho que tenha sido o dedinho. E aí, no caso, seriam os dedinhos se mexendo, certo? Sim. Talvez se o cara dançar que nem louco, correr como louco, talvez isso atinja. Mas eu não acredito que a ênfase esteja nisso. Tá. Não gosto de anular. Não acho interessante. Vocês vão me ouvir falando isso sempre. Não é uma questão de separação absoluta, é uma questão de ênfase. Eu não acho que tenha sido essa ênfase. Eu acredito que o cinético tenha sido atingido pela capacidade de movimento e outras da sonoridade. Da associação também. Exato. Lembra que eu falei do equilíbrio? Se a gente acabar com o som lá no... O que vai acontecer com o nosso senso de equilíbrio? Dependendo do que acontecer com o nosso senso de equilíbrio, vai também atingir a nossa própria percepção. E a percepção tá ligada no cinético. Então, eu acredito que o cinético é atingido por uma emancipação. Emancipação não é a palavra certa. Por uma potencialização, por colocar no máximo do auditivo.
do movimento micro que acontece dentro do ouvido, porque é isso, né? A captação Exato, do som, exato. ele é o Esse é o movimento. primeiro. O segundo é. A decodificação? Não só isso, eu tô pensando aqui numa coisa, numa experiência. O segundo talvez seja o tato. Da sensação da onda sonora. Isso, por exemplo, bum, 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 vibra o chão. Sim. E aí drum, vibra você. Ou mesmo quando vem direto Ou pelo vem quando ar. vem direto, né? Você Sons, sente os uma sons pressão. agudos que batem na cabeça e tal. Então talvez uma parte física mesmo. E aí isso atinge o cinético. A gente mexe, fez toque, você atinge o cinético. Então você pode ir numa loucura num show, certo? Você tá assistindo uma peça de dança. E às vezes você é atingido no sonoro também. Nem era. Por exemplo, sei lá, você de repente está assistindo uma peça de dança que não tem música, mas você consegue escutar a respiração. E de repente começa a ativar o som. E é atingido o seu sentido auditivo, principalmente. Ah, mas a música não é que atinge com maior excelência o auditivo? É. Mas quer dizer que a dança não atinja? Não, não quer dizer que ela não atinge, ela atinge também. Então, É aquela história de que a dança não acontece só no movimento também, né? A pausa, uma pausa ativa, uma ausência Exato. proposital pode acionar aquele sentido Exato. também. E aí a gente volta para um lugar primeiro. As artes sensibilizam o ser. E quando a gente fala que as artes sensibilizam, elas colocam a flora, todos, né, a flor da pele, todos os nossos sentidos. Todas as artes fazem isso. Mas cada uma tem o seu de ênfase. Tem o seu de ênfase. Então, você acha que junto, separado? Depende da proposta. O que eu quero? Uhum. Onde eu quero chegar com aquele trabalho? E isso vai, talvez, guiar em relação... Por exemplo, às vezes eu tenho uma galera longe ali dançando e aqui tá a orquestra, né, que eu conheço muitos balés, e a plateia. E talvez a primeira coisa que me atinja seja o sonoro. E depois o cinético, sabe? Por causa do distanciamento, porque tá muito longe a galera dançando. E eu tô ouvindo a música. Então, com essa música, essa movimentação, eu tô fazendo uma leitura, mas a música é importante. É diferente de eu estar vendo uma peça de dança sem música nenhuma e a pessoa bailarina tá dançando do meu ladinho, grudadinho em mim. E aí tá dançando grudadinho em mim. E eu tô vendo ele, eu tô sentindo o suor dele. É outra coisa. Certo? É outra coisa. Então, qual é a proposta? Onde eu quero atingir? O que eu quero que a pessoa sinta? Difícil, né? Varia muito, né? De acordo com a ênfase. A ênfase. Os É, desejos com aquele trabalho, com aquela experiência. E tudo mais. Legal. Ok, então vamos lá para uma última pergunta, uma última linha aqui que eu separei para você dar uma pensada. Então, quando a gente fala de música, a gente lembra sempre de ritmo, de tempo também, né? Essa coisa de ritmo contagiante. E aí a gente falou dessa questão da mistura, da percepção também, do espaço-tempo, né? E aí eu fiquei pensando como que isso também traz, em termos de contagiante, nesse tempo de coronavírus, de contágio. Como que a gente pode pensar um pouco essa relação do tempo, né? Principalmente o tempo destacado, né? Porque no anterior a gente falou um pouco mais de espaço, esse acho que tem um pouco mais a ver com o tempo, apesar de ter essas misturas, porque a gente é uma geração assim de micro-ondas, de querer tudo muito rápido, de estar sempre muito nesse espaço da tela, de ter tudo a um clique de distância. Como é que isso mexe com as pessoas? Como que você acha que a música, a dança influencia nessas questões espaço-temporais, principalmente temporais, nesse lugar de quarentena? Oi? Como é que a música e a dança influenciam? Em que sentido você quer falar? Como elas se desdobram nesse espaço de quarentena? Como elas podem trazer benefícios e malefícios no espaço de quarentena? O que você quer realmente falar? Tem várias possibilidades. Tem várias aí possibilidades. Na de eu verdade, desenvolver assim, o argumento. por um lado é um pouco do que tem aí na sua cabeça, o que você acha que fala mais alto, mas principalmente no aspecto de que porque a gente falou de como o espaço influencia na dança, né, no episódio anterior. E nesse
nesse aspecto, hoje estamos tratando principalmente do tempo, da música, como isso afeta essa questão da relação com a dança nesse espaço de quarentena, nesses tempos de quarentena. Ok, então a primeira coisa que você está fazendo é colocando música como tempo, né? Considerando música como tempo, trazendo à tona a ideia de tempo. Porque é aquilo que eu falei, a música é tempo, mas a música é espaço. A sonoridade ela pode ser considerada tempo, ela pode ser considerada espaço. Vamos então considerar as coisas como sendo tempo. E aí não necessariamente eu preciso da música e da sonoridade para pensar em tempo. A nossa noção e percepção de tempo na quarentena, certo? Sim. Na verdade, você só deu uma deixa, né? Já que a gente tá falando de música, a gente pode então falar de tempo. E aí, na hora de falar de tempo, dá pra gente falar de tempo na quarentena? É mais isso que você fez. Sim, mas também tem a questão, por exemplo, de como os artistas da música estão fazendo nesse tempo de quarentena. Ó, o que eu falei, tá vendo? Eu queria saber o que tava na sua cabeça. O que você tá pensando aí pra É que eu eu não poder queria, falar? assim, né, ser muito... Eu queria Porque se daqui a pouco eu começo a falar de tempo, entendeu? Aí começa. Aí vai tempo, porque o tempo Também, mas... psicológico, o tempo filosófico, o tempo biológico, o tempo cronológico, o tempo social. Eu vou começar a pirar Se dentro você de quiser, se isso conceitos. estiver dentro dessa questão de quarentena, Eu vou porque começar eu com isso acho que que você é falou. mais... Como é que os artistas da música estão lidando com a quarentena? Tirando aqueles que tocam em banda, mas muitos artistas sempre produziram as suas músicas por conta própria, né? São os artistas produtores musicais. E a música, claro que existe um lugar de partilha, mas a ideia do treino solitário é muito mais próximo da música do que, por exemplo, da dança, certo? Algumas pessoas ficam chateadíssimas, eu tenho que treinar sozinho. O músico, quase que ele entende que isso que é uma verdade sine qua non da vida dele. Eu Antes tenho dele que... poder fazer o coletivo, é muito no Exato. solitário, Existem né? alguns músicos que se propõem que os estudos sempre sejam em coletivo. Mas essa não é uma verdade dentro das instituições, pelo menos aquilo que tem sido disseminado a longa, né? E mesmo assim, não só disseminado por uma ideia de uma academia de música europeia que veio e impôs. Gente, isso é disseminado também na Ásia, isso veio da Ásia. Se você quer estudar, você se tranca, né, num dojo e fica lá treinando. Isso faz muito parte da música. O isolamento. O isolamento. Em termos, né, pensando de Ásia, que a gente está falando dessa questão das culturas, na Ásia, na verdade, a ideia de treinar sozinho é para tudo. A ideia de fique sozinho e treine é uma ideia comum para eles. Aqueles filmes, né? Vai na montanha, faz um Exato. retiro. Não, entra no fica... dojo, treina 1000 vezes aquele negócio. Então, o treinamento isolado é comum lá. Para nós mais aqui, por exemplo, treinar dança sozinha é uma coisa que muitas pessoas não compreendem, nem conseguem nem contemplar. Imagina eu treinando balé sozinha. A pessoa não, tá fazendo isso pela primeira vez na vida agora, na quarentena. Nunca fez isso antes. Pro músico não, é quase que uma verdade. Agora você fica lá 30, 40 minutos numa aula e o professor, às vezes é uma aula individual, o professor manda você pra casa treinar essas músicas pra próxima aula, entendeu? A gente vai estudar eu quero ver como você tá tocando essa escala. É quase que uma verdade o isolamento. Então, para eles, nesse sentido, é o normal, né? É o normal. O que muda? Aqueles que trabalhavam em orquestras, aqueles que trabalhavam em bandas. Mas mesmo assim, eu vejo um desejo, uma saudade, às vezes, de estar no palco, de estar na troca com a plateia. Uhum. Mais do que minha situação de estudar sozinho. Sim. Por aquilo que eu vejo, entendeu? Dos músicos, porque tem músico na família, dentro desta casa, que vive de música. Então, E eles, por exemplo, a ideia de pessoas tocando em vários lugares diferentes e compondo uma música não é coisa nova da quarentena, Sim. né? Muitas pessoas já faziam vídeos assim, né? colaborações à Porque distância, ou mesmo gravar várias coisas. Então, por exemplo, a pessoa grava várias vozes e aí aparece no videozinho a cara da mesma pessoa fazendo uma voz diferente. Essas coisas já aconteciam no universo da música. Sim. E elas foram intensificadas, isso. Elas foram intensificadas. Então, como é que os artistas da música estão lidando? Não é muito novidade para a grande maioria deles. A ideia de estar só para se fazer música. E aí talvez perguntar para eles como é que é a sensação de espaço quando eles estão no treino isolado deles. E quem sabe perguntar para um músico ajude ao que tem que treinar em dança sozinho, isolado, a olhar a situação toda por outras perspectivas, né?
Não. Porque essa percepção de tempo, enquanto a gente pratica sozinho, é totalmente diferente, É né? Do totalmente tempo quando a gente diferente. tá numa sala de aula, fazendo Exato. aula, Às né? vezes, 5 minutos pareceram 2 horas e você não aguenta mais nada do que aquilo. Às vezes faz 1 hora e parece que foi muito rápido. Às vezes condiz. Então, não sei, entendeu? E, por exemplo, vamos pensar num baterista. Eu já, né, tenho um irmão que toca bateria também. E quando um baterista tem uma bateria em casa, normalmente tentam arranjar um lugar onde o som não vaze, né? Ou coloca um aquário em volta, ou tenta botar alguma coisa que abafe acusticamente a bateria. Então pensa num baterista, né? É a experiência de se isolar para não incomodar. E é a vida da pessoa, sabe? Eu tenho que ficar aqui trancado para tocar isso aqui. Tirando, sei lá, os lugares que trabalham com tambores, alguns trabalhos de músicas mais... que tem a ver com culturas e povos, e que talvez a pessoa se permita fazer um barulhão, a história é põe um aquário em volta dessa bateria, que senão vai explodir esse negócio, Põe né? um tapete grosso. Põe um tapete grosso embaixo. Põe Então, umas espumas no quarto. põe umas espumas, exato, pra ver se segura e abafa esse som. Veja, é um exercício de isolamento há muito tempo, né? Sim. Então talvez os músicos se saiam até muito melhores do que nós da dança nessa questão da quarentena. Mas aí, falando de percepção de tempo, e a percepção de tempo estando atrelada com o espaço, depois que, sei lá, a gente já mapeou o espaço que a gente está vivendo fechado, fez um primeiro mapeamento do espaço inteiro, já conheço, parece que eu não aguento mais, né? A sensação de, ai, não aguento mais, não vejo a hora que o tempo passe, que isso acabe, porque... Você acha que isso tem a ver com os elementos? Porque os elementos, eles estão naquele mesmo lugar e a pessoa já fez a leitura e já sabe onde tá. O seu corpo já entendeu. Já masterizou, né, como falam, a distância entre aqui e até aquela cama, aquela cadeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fez várias vezes esse exercício. Esse tempo também já foi. Então aí dá a sensação de eu não aguento mais esse tempo. Porque eu também não aguento mais esse espaço. Isso até é interessante. Então, talvez uma dica para lidar com um pouco de ansiedade é mudar as coisas de lugar. Muda as coisas de lugar. O seu corpo já, de noite, já vai talvez tropeçar. E isso vai causar uma diferença na sensação de tempo. Se você não pode mudar as coisas de lugar, e você tem uma relação com música, então mude as músicas que você escuta. Para você, no espaço música, sim, na música como espaço, causar novas sensações para você. E até com o tempo, né? Exato. Como bailarino, possibilite, por exemplo, sei lá, vendo os seus olhos. Anule um dos sentidos. Para poder ter uma nova relação com o tempo e não endoidecer. De esse tempo não passa, esse dia não passa, ou os dias estão passando, eu tô preso aqui, mas talvez a sensação de que o dia não passa, gente, o dia não acabou, eu não vejo a hora disso acabar, não vejo a hora disso acabar. Veja, é um tempo que tá se esgarçando, né? Porque você já meio que domina as outras coisas que estão em relação intrinsecamente com o tempo. Então, altere as coisas, altere para você, para a sua sensação de tempo ser diferente. Você pode alterar a sua respiração para a sensação de tempo ser diferente. Você pode alterar o espaço, como a gente já disse, alterar as músicas que você escuta, alterar o tom da sua voz. Você pode alterar, sei lá, as roupas que você usa. Pega um outro bloquinho de roupas de ficar em casa, para ver se ajuda na ideia de tempo. E eu tenho certeza que vai ajudar, sim. Se colocar no exercício genuíno de fazer. Porque a ideia de tempo está associada a essas coisas todas. Então, talvez essa ideia de o tempo não passa, eu não aguento mais, é porque todo o entorno tá ditando um mesmo tempo. Sim. Então mude esse entorno para que o tempo ditado seja outro. Porque aos 24 horas lá vou continuar rodando. Mas, independente do tempo cronológico, nós temos um tempo biológico. E esse tempo biológico está atrelado, ele acontece de acordo com os nossos hábitos. Os teus hábitos ditam o teu tempo biológico. Certo? Eles ditam ou eles se relacionam com, no mínimo, entendeu? Então você tem o tempo de fazer o cocô, tem o tempo de dormir, de acordar, e os seus hábitos vão influenciar nisso. E isso vai dar uma sensação de tempo. O tempo cronológico está rodando, mas a experiência de tempo de cada um é o tempo psicológico dela, como que cada pessoa lê e entende o tempo, e como ela percebe e sente o tempo. O tempo social é outro. O tempo social que a gente tem, por exemplo, com as mídias, é o tempo, sei lá, você entrou numa sala do Google Meet, você entrou num Jitsi, você entrou num Zoom e rolou um delay na internet. Esse tempo social é bem diferente do tempo social de eu estar sentada falando com você aqui, certo?
Sim. E se você for consumir coisas online, um podcast como esse aqui, um vídeo documentário, você pode acelerar. Eu acelero tudo. Eu não me aceleraria, porque eu já falo rápido demais. Talvez a galera comece a diminuir o tempo pra tentar pegar o que eu falei. Mas assim, eu acelero. Então olha a minha relação com aquele outro ser que tá me instruindo. Você vai ser ouvido no acelerômetro. Porque eu não quero gastar tempo olhando para essa tela. Mas eu quero absorver absorver logo o que você tem a dizer. E decodificar rapidinho para fazer outra coisa de forma esgarçada. Então, o que você escolhe fazer de forma esgarçada? E o que você escolhe fazer de forma acelerada? Se você realmente fazer tudo no mesmo tempo, num espaço fechado em que você já masterizou, você já dominou esse espaço, se todas as suas atividades foram desempenhadas no mesmo ritmo que tem normalmente, você vai enlouquecer. Porque você vai realmente estar num looping aí, certo? Porque quando você saía de casa, né, vamos supor, a sua casa tá lá estruturada, o sofá tá aqui, a mesa tá aqui, bababá. Você tem a sua rotina de manhã, você tem a sua rotina de manhã, café da manhã, que normalmente é mais ou menos o mesmo tempo. Quando você saiu de casa, tem o fator chamado outro. Dentro de casa já pode ter. Se você tem mais pessoas morando, pessoal, que nem pra mim a minha rotina nunca é exatamente igual. Eu tenho mais pessoas morando aqui. Mas pessoas que moram com menos pessoas e conseguem manter mais ou menos uma rotina igual e cravada no tempo, quando ela sai de casa, ela tem o outro. E o outro ela não vai conseguir controlar. Ela não vai conseguir controlar quem tá andando na rua com ela, com quem tá no metrô, quantas pessoas. Pronto, e elas vão alterar a noção de tempo. Então por isso que parece que não é uma chatice. Você não fica exatamente entediado. Mas, por exemplo, quando a pessoa fica no trânsito, parada durante muito tempo e ficam os minutos iguais, ela começa a ficar entediada, começa a ficar nervosa. Sim. Entendeu? Isso é interessante até, porque teve gente, né, falando na internet, que saudade do trânsito. Exato. Mas é por causa disso, por causa dessa alteração. Mas ela voltando para aquele momento, ela vai ficar... Se aquele momento se esgarçar, ela pode ficar louca da vida. Então o que acontece? Você tá dentro da sua casa, e aí vamos supor, você não mudou nada, você manteve a sua rotina, manteve a rotina e construiu uma nova, né? Então primeiro teve o tempo de construção. No tempo de construção ninguém ficou maluco. Agora tá construída a rotina, já tem meus horários de home office, o horário do meu filho de fazer aula, meus horários de fazer minhas práticas, montei minha rotina e começo a fazer todo dia igualzinho, todo dia igualzinho, todo dia igualzinho, todo dia igualzinho. Fazendo todo dia igualzinho, eu já tinha controle total do espaço, porque eu já tinha dominado esse espaço. E agora eu tô dominando um tempo. Então é o mesmo tempo o tempo todo, e o mesmo espaço o espaço todo e o tempo todo. E ao mesmo tempo o espaço todo o tempo todo, tempo, espaço, o tempo todo. Não dá. Eu vou enlouquecer. Apesar que a gente sabe que nunca é igual, 100% igual, mas dentro da nossa percepção é igual. Né? Vamos botar o igual agora, com muitas aspas, com todas as ressalvas necessárias, muito semelhante. Então, é complexo, certo? A pessoa começa a ficar maluca. Normalmente ela vai descontar na comida, ou em sonolência, ou em preguiça, e muito Netflix, ela vai descontar em alguma coisa porque ela tá procurando algum tipo de tempo ou espaço diferente. Então, ela talvez vai vivenciar o espaço de comer, então vai comer muito mais ou comer muito menos. Porque isso altera a noção de espaço. Ela vai assistir muito mais coisas, porque ali é apresentado outro ritmo de tempo, de espaço, de música, de voz, etc e tal. Então, o que ela vai consumir? Aí, o que acontece? Se você não pode mudar, você tem que mudar algum para você causar aquela sensação, né, para você sair dessa sensação, você tem que fazer alguma alteração. Ou você altera o seu espaço para trazer o desafio pro trazer cérebro. Uma imposição temporal, né? Exato, através do espaço. Ou você escolhe, essas tarefas eu vou fazer esgarçadas, essas tarefas eu vou fazer super rápido. Você tem que se provocar em alguma coisa nova. Até pro seu cérebro aguentar, pra saúde mental e física. É o do corpo-mente, a saúde do corpo-mente. Então, para trazer essa saúde, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, o que você vai fazer muito rápido? O que você vai fazer muito lento? Eu vou tomar esse chá muito lento. Mas assistir lá o vídeo de marketing digital vai ser no 2 pontos alguma coisa, entendeu? Esse podcast eu vou ouvir rápido. Essa música eu quero ouvir uma música lenta. Hoje eu vou ouvir música desses artistas. Amanhã a música de outro artista. E vai dando possibilidades de causar sensações diferentes. Eu vou mudar o meu quarto. Eu vou trocar as roupas de ficar em casa. Eu usava esse bloquinho, agora eu usarei esse bloquinho aqui. Eu vou acrescentar uma tarefa a mais no meu dia e tirar aquela outra. Enfim, intencionalmente fazer mudanças para que a sua percepção de tempo e espaço se modifique e você mantenha a sanidade. Então, intencionalmente fazer mudanças. E aí, ao fazer as mudanças, a nossa percepção de tempo vai mudar. E isso vai trazer um saber novo pro seu cérebro. E esse saber novo, o cérebro gosta de ser desafiado com o novo. E o corpo também, porque eles estão trabalhando em cooperação.
Sim. Então você tem que fazer alguma coisa nova. Muito louco, né? É. E é por isso que a gente tá fazendo esse podcast, né? Aqueles... É o nosso... É porque a gente tava pirando, tava assim... Não, tô brincando, gente, não é isso não. Mas é bem interessante essa Mas a gente questão. é uma E coisa... necessário. E necessário. É muito E necessário. muito interessante é que eu, particularmente, não tinha o exercício de ficar mudando muito o meu espaço. Uhum. Sabe? Eu mudava uma ou outra coisinha, mas eu não mudava muito o meu espaço. Eu tinha uma rotina de sair e construir. Quando eu casei com você, comecei a namorar, você começou a trazer essa coisa de não, tem que alterar o espaço de forma significativa. E desde que a gente casou, o nosso espaço muda o tempo todo. Eu nunca vi, a gente já fez quantas mudanças em quase 4 anos de casamento. Mas assim, muito. E é o mesmo espacinho, gente. É o mesmo espacinho. Mas assim, a cama virou pra lá, pra cá, não sei o que. Move que sobe, move que desce, coisa que guarda, coisa que tira, coisa que cola na parede, coisa que descola na parede. E vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. Isso vai trazendo respiro. Isso ajuda até nos relacionamentos. Na relação eu e o outro, como o espaço a maneira como o espaço e o tempo se constituem, podem auxiliar ou não a relação que você tem com o outro. E nesse tempo de quarentena, algumas pessoas estão no hiperconvívio. Então, que espaço é esse? Que tempo é esse para eu conseguir lidar com o hiperconvívio? Então, o que será que se eu fizer de alteração no meu espaço e no meu tempo vai me auxiliar a não querer enforcar, sei lá, a minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, meu cachorro, meu gato, entendeu? E como eu posso alterar o meu espaço para eu não me sentir tão isolado? Também, para aqueles que não estão vivendo o hiperconvívio, mas estão vivendo, né, um tempo mais sozinho, não tem ninguém para partilhar. Como é que eu posso mudar o meu espaço? Será que se eu trouxer a minha caixinha de som e colocar aqui na sala melhor, quando eu botar a música, me sinto mais feliz? Entendeu? Me sinto mais disposto, né? Sim. Será que se eu me propuser todo dia de manhã fazer um espreguiçar na minha cama mais esgarçado, mas escovar os dentes bem rápido, mas assim, com muita diligência, com muito detalhe, mais rápido, me ajuda, me traz uma sensação de novo? Então, que tipo de ações intencionais para modificar tempo e espaço e que vão necessariamente, mesmo que você não queira modificar o seu corpo, podem auxiliar na manutenção da sanidade, na manutenção da vida, que é movimento. E se você dá dança, como isso depois pode ser traduzido nos seus processos dançantes, na sua dança em quarentena, nas suas criações? Talvez esses experimentos vão se desdobrar. Se desdobrar, né? Ou mesmo desabrocharem em danças muito interessantes. Sim. Como é que a galera do balé clássico tá fazendo? Se o balé clássico é uma dança tão espacial, que Como coisas do balé clássico resolve, estão sendo descobertas, ou redescobertas, ou valorizadas, agora que o elemento espaço, que é tão importante para o balé, está sendo tirado? Ou uma pessoa do break que precisa de espaço para fazer alguns movimentos. Como é que eu consigo fazer isso num espaço reduzido? Né? Ou talvez num tempo mais esgarçado. Enfim, coisas assim, sabe? Que a gente pode ponderar e pensar. Como é que eu ressignifico os móveis? Os artistas cool são aqueles que ressignificam os móveis. Todo mundo agora está em posição de ressignificar móveis. Sim. Cadeiras, bancos, não sei o quê. Como é que eu faço isso? E o que isso vai agregar de interessante na dança do porvir, né? Naquilo que vai ser feito de dança. Ninguém inocente achando que vai voltar para a mesma coisa. E que vai ser igual. Não tem como ser igual. Mesmo o tempo para voltar, né? Não vai ser tão... Exato, não vai ser é a noção de tempo. Outra. Talvez quando a gente voltar para a sala de aula, algumas coisas vão estar extremamente aceleradas para nós. E outras coisas extremamente devagar. Como é que vão ser os processos de aula quando mudou a ideia de tempo? Isso ficou mais lento, isso aqui ficou mais rápido. Nossa, a galera tá muito mais rápida e ágil com isso aqui e muito mais lenta nisso aqui. Nossa, que interessante. Dificuldades e facilidades. Exato, né? Talvez as coisas se modifiquem. Exato. Porque o corpo, ele se adapta. Exato. Por exemplo, quer ver uma coisa? Pensei agora, veio agora na minha cabeça. Vamos pensar, eu pensei no balé clássico porque eu sei que eu escuto das pessoas que trabalham com balé clássico, dentre todas as artes, as pessoas que estão encontrando maior dificuldade.
em propor coisas novas. Porque o balé clássico tem uma exigência espacial. Como é que eu faço saut-cheval, gente? Como é que eu ensino GT? Como é que eu treino pequenos e grandes saltos? Não tem como treinar grandes saltos, acabou. Por exemplo, o povo do sapateado, não. Você consegue fazer um trabalho de sapateado num espaço reduzido. A gente, né, tem outras coisas que são extremamente importantes do sapateado que você pode fazer em espaço reduzido. Mesmo em sala de aula, você pode fazer no espaço reduzido. Então, danças e danças, né? Mas olha que interessante. Vamos pensar na questão do développé, né? Que é o desenvolver da perna, né? A gente flexiona né, a coxa femoral, o joelho e depois estende, né? O développé. Talvez com um espaço grande, amplo, a gente develope muito longe da gente, não consiga alcançar e colocar a perna muito alta, porque não tem nada que faça desafiar a levantar a perna e a trabalhar a musculatura e o alinhamento. Agora eu tô no espaço reduzido, se eu não levantar essa perna, se eu não trabalhar essa musculatura, eu vou bater nas coisas. Não é interessante isso. É bem estúpido. Mas é bem interessante. Sabe real, assim? Você pode pensar, eu tenho que levantar. Vamos supor aquelas casas que tem é um corredor fininho, tem a cama, o armário, tem o corredor fininho, não dá pra fazer nada, entendeu? Apartamentos bem pequenininhos. O grau de atenção o grau de atenção, de foco é outro. Se eu fizer de qualquer jeito essa perna, esse développé, eu vou dar na porta, na maçaneta. Gente, eu sempre dancei no meu quarto, e meu quarto, né, tinha muito mais móveis do que tem hoje, era bem pequeno. Eu já machuquei, eu cortei esse dedo aqui, o dedo indicador na região da base do metatarso do metacarpo, na base do metacarpo, que quase com o osso exposto. E como é que eu cortei isso aqui? Dançando que nem uma louca, bati o braço na maçanetinha que tava sem a bolinha, já tava só na parte cortante dela. E eu bati com tudo. E me machuquei. Agora, então imagina você fazendo uma aula de balé clássico, né, um développé dentro de um espaço minúsculo, a atenção em relação ao teu corpo e ao espaço vão ser maiores. E talvez você desenvolva novos saberes. Talvez o foco, você possa desenvolver a ideia de foco. E foco é uma coisa, e de autopercepção ainda mais aguçado. Que é uma coisa que eu já comentei também em vídeo. Voltemos-nos para nós mesmos. Porque se eu até ouvi em outro podcast recentemente, podcast do Pé na Orelha, né, a Tati Sanches e o Isso, Henrique, mas eles convidaram a filha do Paulo Freire. Nossa, me fugiu o nome dela. Gente, eu tô ruim de nome porque, sei lá, entendeu? Tô muito ruim. Mas é Adam Bor lá. Não sei pronunciar o sobrenome dele. E eles perguntaram como é que fala o seu sobrenome e tal. Mas ela comentou assim, não tem como a gente aprender nada fora do corpo, a gente tem que aprender o nosso próprio corpo. E uma das coisas que o Paulo Freire também falava e outros falam, como é que você quer ajudar o outro como é que você quer conhecer e ajudar o outro se você não se conhece? Agora, gente, se conhecer não é só saber o que você gosta, o que você deixa de gostar. Não é só, eu sou assim, eu fico irritado. Isso não é se conhecer. Para se conhecer de fato, você tem que ir pro teu corpo. E aí conhecer o teu corpo. Conhecer o teu corpo. E ao conhecer o teu corpo, as ideias vão aflorando. Tem um documentário, aquele City of Joy, né? Que é sobre são as mulheres de Uganda? Acho que é Uganda, né? O país. Mas o City of Joy tá no Netflix. E aí a autora do livro que fala sobre a vagina e tal, ela começou a instruir junto com outras pessoas, as mulheres, que todas haviam sido estupradas, todas haviam passado por abuso sexual e tal, a se conhecerem, a não terem medo de se conhecerem, e a dar um nome para as coisas, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo outro. E isso empoderava elas, isso dava um poder, porque agora eu sei quem eu sou. A gente tem que saber quem a gente é mesmo, e se isso é problemático, vá devagar, vá aos poucos, se conhecendo, percebendo o seu corpo. A artista da dança tem que se colocar assim, nesse lugar de conhecer o próprio corpo. E existem pessoas maravilhosas dando aulas maravilhosas para a percepção do corpo, dentro daquilo que a gente chama de educação somática. Então, enfim, a gente tem que se conhecer. E esse é um momento muito interessante para mergulhar em si e realmente desenvolver uma qualidade de percepção, de propriocepção, de autopercepção, de foco interno e externo, maravilhoso. É isso aí. Maravilhoso. Entre as coisas que a gente pode estudar, né, nessa quarentena que a gente vive falando, não, a gente tem que estudar, tem que aproveitar esse tempo, a gente pode se estudar, né, seria uma coisa muito boa para se fazer. É isso aí. Eu acho que por hoje deu, né? Bastante coisa aí. A gente pode colocar na descrição do episódio o nome
das coisas que eu esqueci, né? Que eu O esqueci? livro da Maya Angelou. O livro da Maya Angelou, o nome certinho, eu vou colocar. Sim. O nome da filha do Paulo Freire, que já é uma senhorinha de 71 anos. Certo. E o que eu citei mais? Eu acho que citei mais alguma coisa. A gente vê depois. A gente vê. O que tiver citado e a gente lembrar direitinho, eu coloco na descrição do episódio, né? A gente coloca na descrição para poder ir atrás da referência. Mas é isso aí. Muito obrigado, Thalita, pela conversa de hoje. Muito obrigada a vocês. Viramos mais uma vez. Sim, muito obrigado para quem estiver ouvindo. Muito obrigada para quem estiver nos vendo. Eu agradeço de coração. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado tanto quanto eu. Sim, e tem aquilo que a gente sempre fala, né? Coloquem as dúvidas de vocês pra fora, gente. Eu falo muito rápido, tem muita coisa. Então, surgiu alguma dúvida ou quer fazer uma contribuição, coloque, né, nos comentários. Por exemplo, esse áudio provavelmente vai ser compartilhado em algumas plataformas, mas você também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, né, com a gente, comigo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter, entendeu? Entre em contato, coloque suas dúvidas, faz uma síntese, me marca, porque quando a gente produz, a gente aprende melhor. Gente, isso é fato. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Quando a gente produz, a gente retém informação e conhecimento, ou retém um conteúdo, um saber para gerar conhecimento verdadeiro na nossa vida e na vida dos outros. Mas é bom a partilha. E também é bom a partilha do tipo, Thalita, aquilo ficou tipo muito bizarro, ou não, o que você quis dizer com aquilo, né? Para ajudar os nossos pensamentos. Isso agrega a todo mundo. Você faz um favor maravilhoso e tremendo a mim e eu posso servir você de uma maneira melhor. Então, é isso aí. Participe mesmo, engaje-se. Siga a Thalita nas redes sociais, veja aí na descrição, pesquisa Thalita LC84 e é isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Grande beijo. Beijos. Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.